Salve, salve galera! Vamos aqui hoje analisar mais uma forma de ordenação, a ordenação chamada por seleção. Vocês vão ver que ela é um pouco diferente aí comparada à Bubble que a gente viu na última aula. Então vamos lá, né? A ideia da ordenação por seleção ou selection sort, que também é o nome mais famoso dela aí, vocês vão perceber que ela é um pouco mais, digamos, inteligente, menos braçal, menos forçado aí comparado à relação em relação ao método Bubble, né? Mas ele também vai apresentar para a gente uma tendência de um rendimento um pouco melhor, no sentido principalmente de operações. Por que que isso vai ser possível de ser observado, né? Lembra lá que o método Bubble ele acaba simplesmente fazendo diversas trocas, verificando apenas dois elementos, elemento a elemento, comparações, e aí se ocorrer, se for necessário fazer essa mudança, nós vamos ter que realizar essa mudança em diversos formatos, em diversas possibilidades, né? Vão ser diversas operações que a gente vai acabar fazendo. Já no caso da selection, ela vai introduzir a ideia de uma busca inicial por qual que é o elemento que a gente deveria colocar em uma posição específica. Então ele acaba apresentando aí, realizando uma certa inteligência maior neste nosso método. E aí vocês vão perceber que, como a gente consegue ver aqui, ele basicamente vai buscando em todas as possibilidades, em todos os valores desse nosso vetor, desse nosso array, ou dessa nossa lista também poderia ser chamado, ele vai pesquisando qual que é o valor que deve ser colocado na posição específica que a gente está trabalhando e, observado, encontrado aquele valor, ele acaba realizando a troca. Então, vocês conseguem perceber aqui que ele vai marcando de vermelho qual que é o valor que ele, de certa forma, escolheu naquela determinada posição, até encontrar qual que é o menor valor de toda aquela lista. Então, esse fato de realizar essa busca inicial, ela acaba sendo um pouco mais benéfica para o nosso método. Afinal de contas, ele vai precisar basicamente buscar por não valores, mas principalmente trabalhando com a posição onde aquele nosso número está. Então, qual que é o menor número que ele deveria ficar na posição específica, e daí ele vai buscando por menores valores que vão ser colocados naquela posição. Então, para exemplificar aqui de uma forma um pouco menos dinâmica, né, algo mais estático, qual que é a proposta dessa formato, né, desse método de seleção? Ele basicamente vai falar, olha, precisamos encontrar qual que é o número que vai ficar, por exemplo, nesta primeira posição aqui que é indicado. E aí ele vai literalmente fazendo buscas por todos os valores até encontrar quem que é aquele menor valor. Mas como ele não sabe qual é, na verdade, o menor valor de toda aquela lista, ele vai precisar continuar com essa busca até o final dessa lista. E aí, marcado e identificado qual que é o menor valor que ele desejou, então ele vai fazer esta troca, colocando então na última ou na primeira posição aquele valor que ele encontrou com o menor valor, com o menor peso, né? Então vamos lá, vamos passar para a segunda posição, e ele vai buscar por aquele menor valor que deveria ficar ali na segunda posição. Então ele vai buscar, olha, é o 3. Vamos analisar. Opa, ele marcou o 2 também. Será que o 2 vai ser de fato o menor valor? E ele vai buscando, opa, encontrou o 1. E aí ele vai encontrar o 1, vai marcar este 1 e vai continuar buscando até a última posição. Ou seja, ele vai constantemente rodando essa nossa lista, esse nosso vetor, até encontrar
aquele menor valor que deveria ficar na posição específica lá que ele está colocando. E aí este processo é realizado de tempos em tempos, novamente ocorrendo aí aquela ideia de recursividade, algo comum aí, essa ideia de, olha, precisamos fazer essa operação constantemente, repetidamente, de tempos em tempos, buscando por toda essa nossa lista. Então, também é um processo relativamente moroso, é um processo relativamente trabalhoso. Mas essa ideia de busca já está colocando alguma inteligência maior aí nesse nosso sistema. E aí, como que a gente programaria, por exemplo, esse nosso método? Percebam que neste caso temos aí uma estrutura relativamente maior. Então, olha só, temos aquele mesmo trabalho que a gente já tinha lá no caso da Bubble, que é essa pequena troca aqui, né? Mas também vamos introduzir aí uma maior complexidade. Temos aí, por exemplo, 2 fors que vão ser 2 repetições para verificar toda aquela região. Então a gente precisa aplicar aí uma lógica relativamente mais complexa, maior, para fazer com que essa seleção ocorra. E aí, uma característica extremamente importante de vocês perceberem é que nesse método de ordenação por seleção, a gente indica ela como instável, é uma operação instável. Já no caso da Bubble, por exemplo, ela vai trabalhar aí de um formato estável. E aí, qual que é essa ideia de instabilidade que a gente está falando aqui nesse nosso processo? A ideia vai relacionar tanto valores quanto posição com que essa nossa informação, esse nosso dado está apresentando aí na primeira posição, no sentido de que quem aparecer primeiro no final da ordenação deve também ficar primeiro, deve aparecer aí nessa ordenação em primeira posição, no primeiro lugar aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, olha só, vamos considerar aqui que nós temos 2 valores que são iguais. Então, vou dar um exemplo aqui com 4 elementos, uma lista com 4 elementos, onde eu vou indicar aqui o 3 que apareceu primeiro e o 3 que apareceu em segundo lugar. A ideia de estabilidade vai falar, olha, se esse 3 apareceu primeiro do que este outro 3, então é necessário que este primeiro continue primeiro e este que apareceu depois também fique aí na segunda posição. Ou seja, no caso da Bubble, se a gente aplica a lógica Bubble neste nosso vetor, neste nosso array, a gente vai perceber que essa estabilidade é mantida. Ou seja, quem apareceu primeiro, continua em primeiro. Quem apareceu depois, continua depois. Já no caso da seleção, a ordenação por seleção, a gente não vai ter essa realidade. Ou seja, existem aí possibilidades de fazer com que quem apareceu depois acabe, após a ordenação, ficando no primeiro lugar aqui, quando a gente tem principalmente esses valores repetidos. Ou seja, isso daqui para a gente pode ser um problema quando a gente estiver trabalhando aí com dados, vários dados, uma lista relativamente grande, porque essa informação, esta instabilidade pode acarretar aí trocas, mudanças relativamente importantes para a gente. Beleza? Bom, na próxima aula vamos analisar aí um outro método de ordenação também, que ele vai trabalhar aí, vai fazer um pouco parecido com a ideia da seleção, mas pelo menos não apresentando aí essa instabilidade. Beleza, gente? Bom, salve e até a próxima!